bem? Vocês estão bem harmoniosos também? Está todo mundo bem harmonioso? Que bom, né? Bom, vocês prestaram atenção no recado de Emmanuel para a gente? Que nós às vezes nos retemos dentro do orgulho, dentro da vaidade, que já nos acompanha há quantos milhões de anos? Emmanuel coloca para a gente: quantos milhões de anos teremos que aprender o amor do Cristo? E aí a Eliana, quando teve há um mês atrás mais ou menos na nossa casa, ela colocou um aviso muito importante que eu acho que todos nós aqui temos que refletir. A palestra que eu ouço, o estudo que eu estou ouvindo e vou ouvir agora, ela está mudando, me reformando intimamente? Ou eu só venho para conhecimento? Ou eu só venho para uma forma de entender melhor algumas coisas do Evangelho que eu ainda não consigo entender? O que eu coloco em ação nisso? Hoje eu vou falar de José da Galileia. E tem alguns tópicos importantes em José da Galileia. Primeiro é que Deus não quebrou nenhuma lei para que Jesus viesse reencarnado a esse planeta. Isso está bem concretizado no pensamento de cada um. Não veio quebrar nenhuma lei. Ele nem fala da lei divina e da lei natural. Estou olhando ali para minha madrinha. Não se quebrou lei. Então não havia nada de fantástico, nenhum fenômeno que a gente tem que tomar cuidado. Quando a gente vem para a doutrina, a gente vê ainda a mesa girando, cadeiras andando para um lado e para o outro. Não precisa mais. Vocês concordam comigo? Quem concorda, levanta a cabeça. Mexe aqui muito, meu amigo. E aí, quando se leu Emmanuel, ele fala também desse tempo. O tempo perguntou para o tempo: quanto tempo o tempo tem? E o tempo respondeu para o tempo que ele tem o tempo, que o tempo tem. Quanto tempo que a gente vai ter que acordar? Como diz Emmanuel, nós estamos às vezes adormecidos em conflitos internos, que a gente não avança porque não existe um esforço nosso para entendermos que essa doutrina tem que ser estudada, ela tem que ser executada dentro das leis de Deus. Capítulo 3 do Livro dos Espíritos, estão lá as 12 leis. E no livro Céu e Inferno diz o quê? Que quando eu me afasto de alguma lei, o que acontece? Eu sofro. Não é verdade? Então, quando eu falo de José da Galileia, eu vou estar trazendo para vocês um ensinamento de um homem de bem. E a gente vai desenvolver o tema. Lógico que eu vou tentar evangelizar o máximo possível, mas eu quero que na mente de vocês hoje fique esse José da Galileia, esse homem que, como vocês vão ver, muito pouco visado, relacionado no Evangelho. Mas por quê? Nós vamos entender por quê. Então vamos lá, vamos começar a caminhar um pouquinho, e a gente vai começar pelo Novo Testamento do Haroldo, né? Trazendo exatamente o anúncio do nascimento. Vai estar lá em Mateus 1,18, mas a gente pula para 1,20. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, 2 pontos. Foi assim: Maria, sua mãe, prometida em casamento a José. Aí no 1,20 ele começa: após ter cogitado estas coisas, eis que um sonho apareceu-lhe um anjo do Senhor para José, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo, vem de Deus, vem de uma espiritualidade maior. E aqui é interessante,
Bom, ao despertar do sono, José agiu conforme lhe ordenara o anjo do Senhor. Olha a fé desse homem. Eu, às vezes, eu sonho até com o animal no jogo do bicho e fico naquilo, jogo ou não jogo, jogo ou não jogo, né? José pegou e entendeu logo o que o sono, que trouxe o desmembramento dele, o desdobramento, né? Vocês entendem que José sonhou, desdobrou, e Maria viu o anjo Gabriel? Vocês já pararam para pensar que são duas mediunidades diferentes? Uma mediunidade do desdobramento do sonho, a outra é o que? O médico vidente, está vendo, se materializou. E aí, na nossa doutrina, a gente quebra esse fenômeno, né, que tem, não, mas olha o anjo, gente, a gente todo dia de noite a gente não desencarna, entre aspas, não temos contato com o mundo espiritual, não é assim? E uma dica, tem gente que fala assim, eu quero dormir bem, eu quero ir para o mundo espiritual, estudar, e antes de dormir, liga lá, né, a televisão e vai ver assim, aqueles filmes assim, a Serra Louca, né, o homem que vai dormir bem. Vocês concordam? Eu tenho que ter paz para dormir, para me comunicar com esse mundo espiritual. Então aqui a gente vê o que? José recebendo um chamado, e a doutrina espírita é bem clara quanto a isso. Deus, Jesus não está constrangido ninguém aqui, vocês já repararam isso? Tudo é convite. E aí saiu Jesus convidando, né? Sempre é um convite do nosso livre-arbítrio na nossa consciência. Esse foi o primeiro anúncio para José. Só isso aqui. Aí depois eu encontrei a fuga para o Egito. Depois que se afastaram, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho. Olha só que bacana, em sonho, a José dizendo: levanta-te, toma a criancinha e sua mãe e foge para o Egito. Permanece lá até que eu te diga, pois Herodes há de procurar a criança para matá-la. Como é que é, Marcelo? Como que é a ordem aqui? É levanta-te. Ele em algum momento ele questionou? Não. Era um homem de fé. Eu poderia dizer que era até o que? Um homem de bem, como está no Evangelho. Olha só a história desse homem. E olha a missão desse homem, que ele já sabia da missão. Como Maria também, mas hoje, como é dia dos pais, né? A gente está falando só de José, mas parabéns às mães também, mas não somos egoístas. Mas vocês estão entendendo? Levanta-te e vai. E quantas vezes aqui na casa espírita no estudo a gente está, olha, estuda, faz isso, e a gente está adormecido. Então ele recebe uma outra ordem do anjo Gabriel e vai. Interessante, sabe qual a distância de Jerusalém até a cidade do Cairo pelo Google? 700 quilômetros. Chama o Uber, pega o VLT ou BLT, ou será? Pega ou vai na mulinha? 700 quilômetros. Tem que ter fé? Muita fé, não tem? Ou não? Às vezes o pai para Macaé, eu não tenho fé, né? Imagina você percorrer 700 quilômetros com aquela aguinha do lado, aquele pãozinho, aquele trigo, e vai no caminho. E os caminhos eram seguros? Não. Mas ele foi com a fé que talvez às vezes falte no Marcelo. E aí, novamente, o anjo Gabriel, esse espírito de luz, aparece no sono novamente, e o Evangelho fala: depois da morte de Herodes, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito. Ele já estava lá, dizendo: olha só, levanta-te. Já ouvimos isso na outra? Levanta-te, toma a criancinha e sua mãe e vai para a terra de Israel. Assim levantou-se, tomou a criancinha e sua mãe Maria, né, e entrou
na terra de Israel. Bacana? Eu queria começar para dizer só o seguinte: qual é a fé que eu tenho hoje? A do grão de mostarda vale, porque ela move montanhas, não move? Será que está um pouquinho menor? Como é que está isso? Como é que está meu sentimento? Como é que estão esses ensinamentos que a gente tem aqui e não coloca em prática? E aí Emmanuel vem e fala: olha pessoal, vamos andar um pouquinho mais rápido. Ok. E aí a gente vai. Eu gosto muito do Padre Léo, né? O Padre Léo lá da Canção Nova, quando ele era vivo, eu acompanhava. E o Padre Léo, ele coloca algumas coisas interessantes sobre José visto na visão católica dos nossos irmãos católicos. José, patrono da igreja. E o Padre Léo, ele faz um comparativo, e muita gente aqui deve ter visto isso no Facebook, a imagem de José. Você já viu a imagem de José? Ele carrega o menino Jesus com o braço direito, e na mão esquerda está o quê? Uma flor. Naquele tempo, um homem andar com flor. A sociedade era machista. Era ou não era um homem especial? E que cuidava do filho? Naquele tempo, naquela sociedade, não era responsabilidade só da mãe, não. Eu tive aqui na última vez falando sobre a missão dos espíritas. Todos nós temos missão, não temos? Ou só Chico, Gandhi teve missão? Cada um tem uma missão aqui. Hoje a gente vai falar então do nosso lar, dentro da nossa casa, com a família que a gente vem, com os amigos que estão agora aqui convivendo com a gente. Vocês concordam comigo? Estava até conversando com a Renata aqui um pouquinho antes disso. A gente tem que entender que eu estou naquele trabalho difícil, dentro daqueles meus companheiros do trabalho, porque é ali que eu tenho que me reeducar. Eu estou numa família difícil, porque é ali que eu tenho que fazer a minha evolução. Nada é por acaso, é a lei de progresso, que é uma das leis que a gente tem que entender. E aí eu trouxe duas pessoas para falar sobre José. Eu trouxe Humberto de Campos, e no final eu vou falar sobre Emmanuel colocando José de Nazaré. Mas antes, a gente procurando para fazer esse tema, a gente passa por uma observação do Haroldo muito interessante. José não é encontrado com facilidade, mesmo na doutrina espírita. Não é. A vida de José, né? O que ele fez, o que ele não fez, né? E aí Haroldo fala uma coisa muito interessante. Ouçam agora com a voz do coração. Tudo que é precioso não é guardado a 7 chaves. Aonde estão minhas pulseirinhas de ouro, meus cordãozinhos de ouro em casa? É deixado aonde? Bem guardadinho, né? E aqui Haroldo coloca um outro ponto maravilhoso. Atenção, evangelizadores, que eu aprendi. A doutrina, ela é um princípio que nós temos na doutrina, é o esforça-se, não é isso? Trabalha. Eu tenho que achar o ouro, eu tenho que achar as informações. Tem gente que vem para grupo de estudo achando assim: vou perguntar para a Adriana aqui sobre isso, a Adriana tem que responder. Não tem. Ela tem que responder até o que ela conhece, o que a doutrina mostra para a gente em 2019. O resto vão pesquisar, e ninguém pesquisa. Então tudo que é precioso é guardado a 7 chaves pela espiritualidade.
talvez a gente possa daqui a mais alguns anos entender um pouquinho mais esse espírito de luz que é José. Mas Humberto de Campos, ele traz muita coisa para a gente, principalmente nesse livro aqui, pessoal, Boa Nova. Quem já leu Boa Nova? Quem já folheou Boa Nova, né? Eu digo que até um livro de interação de Jesus com vários personagens. Jesus não fala, leia o Boa Nova, você vai ver que ele interage com um monte de pessoas. No capítulo 2, Jesus e o precursor, é o que eu vou ler aqui do Humberto. Humberto começa: Maria lembrou no primeiro momento que ele, Jesus, procurou o templo, se lembra, aos 12 anos de idade, ainda jovem, e como ele deixou espantar os mais sábios do templo, não é verdade? Os fariseus, os sacerdotes, é isso? Humberto de Campos, tá? Com as suas palavras simples de fé, de confiança em Deus, com a sua certeza de que no final de tudo há uma inteligência suprema e um coração supremo dirigindo as nossas vidas. Maria se lembra do pedido em que lhe fez de que ela não buscasse intervir em sua vida para que ele alcançasse posições de destaque, mas que ela confiasse na tarefa que o Pai lhe entregara. Tem uma passagem no livro que Maria vai procurar um dos sacerdotes. O que a mãe faz quando o filho... né? A mãe não está preocupada em arrumar um emprego para o filho, fazer uma colocação. Maria também. Maria foi ao templo, pediu que aceitassem Jesus no templo. E quando Maria chega, Jesus está, Humberto conta, sentado e olha fixo para ela. E ele fala mais ou menos isso, né? Que ela não se preocupasse em arrumar para ele posição de destaque, mas que ela confiasse na tarefa que o Pai lhe entregava. Lembra-se dele na carpintaria com o pai José, trabalhando e ensinando a Jesus a importância do esforço, da dignidade e da responsabilidade. Como André Luiz nos coloca a responsabilidade antes da inteligência. As consequências que às vezes nós não entendemos. Tudo tem consequência. Um livre-arbítrio meu tem uma consequência, uma mudança de rumo. E aí eu chego no lugar e falo assim: oh meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Você está fazendo aí graças às escolhas que você teve na vida. Concordam comigo? Ou eu estou por culpa do meu obsessor? Tem gente que bota a culpa ainda no obsessor, Renato, Adriana, né? Não, ele, pelo amor de Deus. Diz a ela que ele Jesus já havia achado uma ocupação, está no Boa Nova. Volta para o interior da casa, aborda seu pai terreno José, e a espiritualidade chama José de o gigante silencioso. Olha a palavra usada por Humberto de Campos. O que é um gigante? Vocês estão vendo ali a atitude na casa espírita? Ali está falando do silêncio, não está? O gigante silencioso. Só pelo olhar, pela capacidade moral que esse homem tinha. Imaginem quem Jesus escolheu, a espiritualidade escolheu para ser pai de Jesus. Ou alguém acha que Jesus não foi amamentado? Ou alguém acha que Jesus não engatinhou? Ou alguém acha que Jesus não sei lá, alguém acha que houve varinha de condão do Harry Potter? E ainda mais com a vassoura, né, fantástica que ele tem? Não vim quebrar as leis, não foi isso que eu falei no começo? E aí a gente pode imaginar a alegria de Maria e José abraçando aquela criança ao despertar da sua consciência espiritual. E pede com humildade e reverência de filho. Olha o amor pela família.
que José o recebesse na sua carpintaria doméstica, doravante dos 13 anos até sua aparição pública na Galileia. Jesus era visto ao lado de José, Roberto de Campos, em sua carpintaria, esquivando-se de qualquer tipo de influência humana na sua missão. Vamos para Emmanuel? Vamos. Que ele esquivasse de quê? De qualquer interferência humana. O que Emmanuel fala para a gente? Toda obra humana tem os seus equívocos. Livro dos Espíritos. Kardec recebe a mensagem direta de quem? Tinha algum humano ali entre a espiritualidade e Kardec? Não, porque senão poderia ser o meu pensamento, não poderia ser? Olha que interessante. José carpinteiro, José o artesão, José pai de Jesus, José da Galileia. José da Galileia, que maravilha. E Humberto fala, muito pouco se fala desse espírito que veio à Terra há mais de 2000 anos atrás. Nós temos que considerar que há muitas ideias preconceituosas concebidas em torno de José. Há muitos cristãos que desconsideram José, dizem que ele não teve participação nenhuma na vida de Jesus, mas me compete considerações modestas e humildes. Olha como a espiritualidade é bacana. José, na verdade, não era só carpinteiro naquela época. Não se tinha tanta madeira naquele lugar, Nazaré. Na Palestina, 2000 anos atrás, era uma região desértica, como até hoje é. É muito mais sensato acreditarmos que ele era um técnico da época. Poderíamos até usar a palavra artesão, palavra grega, que representava o fazer de tudo. Esse homem era muito mais que carpinteiro, gente. Esse homem era um homem de bem. Ele possuía uma grandeza, Humberto fala, espiritual enorme, tanto que ele sabia a missão de Jesus. Ele já tinha sido avisado pelo anjo Gabriel. Imagina ele sabendo da missão de ser pai do Cristo, do Messias. E Humberto fala, ele deve ter se perguntado várias vezes, Jesus é muito mais do que eu, o que eu vou ensinar a ele? E aí Humberto, ele coloca de uma forma pontual, atenção, apertem os cintos agora, tudo, e ele repete, tudo. José ia ensinar tudo a Jesus, a respeitar pai e mãe, a ser disciplinado, a ter fé como o pai tem. Tudo José iria ensinar. Ele daria o exemplo, mesmo que Jesus não precisasse. José não poderia falhar com a missão difícil, que é a paternidade. E no Livro dos Espíritos, na questão 582, nós estamos no estudo, então, pergunta 582. Vamos lá? Pode-se considerar como missão a paternidade? Vamos colocar a maternidade também? Tudo que diz respeito à educação do próximo, porque uma das missões do espírita é o quê? Evangelizar o próximo. E os espíritos respondem. Atenção para as vírgulas. Vírgula. Sem contestação possível, uma verdadeira missão do pai e da mãe.
é ao mesmo tempo grandíssimo, olha as palavras, grandíssimo dever, e que envolve mais do que pensa o homem a sua responsabilidade quanto ao futuro. É uma missão. É uma missão. Há 2000 anos atrás, não, 50 anos depois, no último capítulo, podem procurar, veio uma aula de reencarnação, quando todos aqueles personagens de 2000 anos atrás se encontram numa próxima reencarnação. E aí alguém fala assim: olha, eu quero na próxima encarnação ser filho do fulano e do fulano, que a minha missão é muito difícil, e eu preciso ter pai e mãe muito forte, para que eu não possa declinar a minha próxima reencarnação. Como Joana de Ângeles diz, é a melhor reencarnação que eu tenho. E por que nós estamos reclamando? E por que amanhã de manhã eu vou pensar 2 vezes antes de levantar da cama? Por quê? Falta de fé. Ou eu deveria levantar e falar: meu Deus, que bom, hoje eu vou tentar novamente. Aquele meu amigo difícil, o meu pai difícil, o meu filho difícil, e a gente fica resmungando se vai levantar ou não. Quantos querendo estarem no meu lugar? Deus colocou o filho sobre a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem, e lhes facilitou a tarefa, dando àquele uma organização débil e delicada, que o torna propício de todas as impressões. Olha o exemplo. E hoje no Facebook eu recebi uma mensagem tão bonita, que era o pai e o filho nos bonequinhos. Mas imagina os bonequinhos Lego, e faltava um legozinho no filho, e o pai estava de Lego, o pai todo de Lego também, dando para ele o último Lego que faltava para ele completar. Vamos botar assim o perispírito dele? É missão, gente. Se eu estou no rumo errado, se eu estou sofrendo, é porque de repente eu ainda na minha vida eu não tive isso como missão. É missão. E ontem no estudo foi engraçado, que tem uma passagem de Jesus que os fariseus viram para Jesus e falam assim: mas Jesus, eu estou certo. E Jesus responde: agora não, agora você já sabe a verdade. Então a triste notícia que eu tenho para dar para todo mundo é que hoje, dia 11 de agosto, dia dos pais, todo mundo já sabe aqui que é missão. Quando desencarnar e alguém lá em cima for falar: agora tuas obras, né? E aquele ponto: eu era cego, igual os fariseus, negativo. Marcelo estava lá, vocês com aquela paciência de Jó, mas o Marcelo estava dizendo o que para todo mundo? Que é missão dos pais. E depois leiam o capítulo, que vocês vão ver que ele continua a discorrer um pouquinho mais dessa missão. Dever de casa. Tá bom? No livro dos Espíritos, na questão 582, Kardec pergunta se a paternidade é uma missão considerada divina. É uma das mais importantes. Há 2000 anos atrás, José já compreendia isso. José tinha que ensinar uma profissão ao seu filho, a profissão que José tinha herdado do pai dele. Muitas pessoas falam que José só protegeu Jesus. Aí Humberto pergunta assim: e já não é bastante sua caminhada física no planeta? Comida, roupa, casa, estudo. Mesmo que José tivesse só protegido, gente, vamos combinar? O nascimento já é uma dádiva para o filho. Vocês já pensaram nisso? A mãe poderia ter abortado? Poderia. O pai poderia ter chegado para a mulher e falar: eu estou indo embora daqui, vou embora, você fica. E a mulher, sem nenhuma propriedade para criar aquele filho. E aí o Haroldo conta a história da mãe dele.
E Haroldo coloca para a gente: só ter nascido já é uma gratidão, e gratidão é coisa séria no mundo espiritual. Olha a palavra gratidão. Só não terem me tirado a possibilidade de viver, eu já tenho que ter uma gratidão com esse pai e com essa mãe. É coisa séria. As trevas, outro ponto importante, as trevas, os equivocados ainda, sabendo que a luz do mundo estava vindo em matéria, iria permitir com facilidade a vinda de Jesus? A gente tem história sobre isso? Não. Humberto fala para a gente: não. Podemos interpretar que Jesus, tendo sido o maior alvo de obsessão que já tenha ocorrido, ele não se rendeu a nenhuma delas. Pela sua atitude moral, ética, espiritual e educação dada por José. Tem que ter um pai. Mas quando um obsessor não consegue atingir diretamente aquela pessoa, ele vai para quem, pessoal? Vai para os familiares, não vai? Vocês imaginem então o que Maria e José não foram obsediados? Se eu não vim quebrar nenhuma lei, era livre-arbítrio, não é? Bom, nós vemos que em dado momento José desaparece. Desaparece. Por quê? Ele entra numa cápsula do tempo, num foguete da NASA, que vai tentar Marte. Ele cumpre a sua missão de pai, dando proteção e orientação profissional e moral. Uma vez que isso é feito e cumprido, não havia razão de relatar mais nada a seu respeito. Dá para entender? Ele fez a missão dele. Não tinha que ficar colocando no Evangelho: José saía com Jesus aos domingos para ir no culto judaico, às 10 horas da manhã. José dava banho em Jesus. Ele fez a missão dele. E o Evangelho, ele é bem curto e grosso. O Evangelho segundo o Espiritismo não está pensado as melhores, maiores, as edificantes parábolas de Jesus, pensadas pela espiritualidade. Tá, o necessário era isso. E aí, Humberto continua: José ensinou, Jesus ensinou Jesus a fazer uma cadeira. José ensinou Jesus a não jogar pedra nos animais. Não faz sentido, é perda de tempo nas escrituras. Mas uma coisa é certa: na tradição judaica, por favor, quando a gente lê o Evangelho, quando a gente estiver evangelizando, a gente tem que saber um pouquinho da cultura judaica, porque senão a gente não vai entender. Olha, pessoal, o cristianismo não existia naquela época, existia o judaísmo. As leis eram judaicas, os padrões de moral eram judaicas. E na tradição judaica, o patriarca tem a voz, e ele educou também o seu filho, o maior espírito que passou por esse planeta. Acho que é a pergunta 625. Que muito provavelmente, segundo os especialistas, dos quais eu concordo, Jesus só começou sua missão de pregação, seu trabalho apostolado, levando a boa nova, quando seu pai desencarna. Tem tudo a ver. Essa história de colocarem José como muito velhinho é uma outra questão da fertilidade, né? Tinha que ter alguma coisa endeusando aquela relação. Tinha que ser um Deus, né? A menina
ela na primeira menstruação, 13, 14 anos na época, ela já estava pronta a casar. E ela ia casar com quem? Um jovem de 18, 19, 20 anos. Então, pelas contas aqui, se a menina tinha 13, 14 anos no máximo, e José deveria ter 18, 19, 20, vamos botar 20. Se Jesus começa a pregar aos 30, de 30 aos 33, o desencarne de José, colocado pela igreja como idoso, se deu aos 50 anos. Mas só que naquele tempo, viver até os 50 era uma jornada difícil, ainda mais carregando uma flor na mão esquerda e Jesus no braço direito. Imagina. A gente está começando a entender. Nenhuma lei será quebrada, e é por isso que eu estou colocando isso aqui. Jovens homens com jovens mulheres, essa era a lei. Jesus veio para cumprir a lei como homem de carne. Não precisaria de supérfluo, de malandragem, principalmente que ninguém burla as leis de Deus, entre parênteses, divinas e naturais. Fecha parênteses, vírgula, abre outro parênteses. Quais são as leis de Deus? A 11ª lei que está no livro dos Espíritos, que eles falam que é a mais importante, porque é junta: justiça, amor e caridade. Fecha parênteses, ponto. É essa lei que move a gente, que move os nossos pensamentos. Quando Emmanuel fala, né, o coração, o Evangelho fala do coração, o que Emmanuel explica para a gente? O coração é o chakra do sentimento. O meu sentimento, Beth, para o amor, para a justiça e para a caridade. E muita gente, muitas vezes, Marcelo só quer amor e caridade, mas justiça corta. E aí a gente lembra novamente de Jesus, quando Jesus nos coloca o quê? Todo centavo será cobrado. Então eu estou aqui, né? Entro no banheiro, né? Falo assim, opa, agora ninguém está me vendo, né? A sua consciência está te vendo. E onde Deus está na gente? Na nossa consciência, no fluido cósmico, universal. Nós somos peixinhos no aquário de Deus. Deus sabe o DNA do Marcelo, o nome do Marcelo, onde ele mora, qual cidade, sabe tudo. Mas é fácil. Pergunta número 1 do livro dos Espíritos: que é Deus? Inteligência suprema. Eu vou discordar de uma inteligência suprema? E às vezes, como José, com a fé que José tinha, às vezes eu me pergunto, né? Mas por que eu? Essa carta não tinha que estar vindo com o vizinho, não? Será que veio para o apartamento 302 errado? Sabe quando correspondência vem errado? Você pega lá, opa, graças a Deus esse boleto vai lá e entrega para o outro. E aí eu pergunto para vocês: Deus vai errando e falando assim para os anjos, para os críticos: não, agora não, deu errado aqui, agora vamos fazer diferente. Não. Nós fazemos diferente. O nosso caminho, ele é tão interessante que tem uma frase de Divaldo que todo mundo pega essa também: a pessoa certa está na minha vida na hora certa, porque tinha. Mas quando eu vim com um plano A, e aí eu fui para o plano B, não fiquei contente, fui para o plano C. Aí eu pergunto para a senhora, para você: eu vou daqui ao Rio, vou pela Via Lagos, vou parar no posto da Petrobras lá. Quem vai me atender? O frentista, né? Se eu for pela BR-101, se eu parar no mesmo posto de bandeira Petrobras, quem vai me atender? São os mesmos frentistas? Não! Então tem gente se equivocando aí, falando: não, mas olha, essa pessoa está aqui. Mas pensa no plano A primeiro. Tá lógico, depois
ter e vai infinitamente. E o tempo está acabando. Eu achava que eu ia até falar pouco. A importância da família é muito colocada na doutrina espírita e no Evangelho. Respeitar pai e mãe. Como isso é importante. Filho que não ligou para o seu pai ainda, dá tempo. A espiritualidade é tão bondosa que trouxe do mundo espiritual coisas assim como Wi-Fi, telefone celular. Que aí o cara fala com o Japão agora e acha que eu não posso me comunicar com Jesus. O que Joana fala? Que tudo que tem aqui veio da onde? De lá para cá. E aí eu tenho um Wi-Fi de 9 GB mega. Eu acho que o fluido cósmico universal e o fluido vital é menor do que o gigabyte que eu tenho em casa, pessoal. É a falta de fé, não é? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o que? A vossa vontade. E quantas vezes o Marcelo já fez a vontade dele achando que alguém tinha errado de endereço? Emmanuel vai colocar para a gente no livro Levanta e Segue, psicografado por Francisco Chico do Amor Xavier. E Emmanuel começa: e projetando ele isto, eis que um sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria. Vai na lei judaica para ver o que ia acontecer com Maria. Quem ia serem os primeiros a apedrejar Maria? O pai e a mãe dela. Está em Mateus, como eu li, 1:20. E aí agora Emmanuel explica o texto. Em geral, quando nos referimos aos vultos masculinos que se movimentam na tela gloriosa da missão de Jesus, atendemos para a precariedade dos seus companheiros, fixando quase sempre somente os derradeiros quadros de sua passagem no mundo. É preciso, porém, observar que, a par de beneficiários ingratos, de ouvintes indiferentes, de perseguidores cruéis e de discípulos vacilantes, houve um homem integral, que atendeu a Jesus, hipotecando-lhe o coração sem mácula e a consciência pura, as leis de Deus. Quando ele fala que houve discípulos vacilantes, vou comentar só 2 aqui. O que Tomé queria? Ver as chaves? Isso está no Evangelho. José queria ver chagas de alguém? Pedro negou Jesus quantas vezes? José negou seu filho? Vocês estão entendendo por que as coisas preciosas são guardadas a 7 chaves? Vocês podem ver que no Evangelho nós vemos o que? Ensinamentos que não são para serem repetidos. E José vem tranquilo nisso daí, não houve nada. E Emmanuel continua. Atenção! José da Galileia foi um homem tão profundamente espiritual que seu vulto sublime escapa às análises limitadas de quem não pode prescindir do material humano para um serviço de definição. Tem gente que está tentando entender Jesus, não vai conseguir.
E Haroldo até brinca que quando chega a Semana Santa, ele pega um saco de pipoca, um guaraná, vai para a tela da televisão com o filho dele e fica vendo as histórias de Jesus na nossa concepção de humano, quando Jesus é um crístico. Então você imagina a postura de José para tudo isso. Jesus já era um crístico. Jesus já acompanhava o planeta há 4,5 bilhões de anos. Alguém tem dúvida que Jesus sentou como a gente senta para ouvir palestra em outros mundos há bilhões e bilhões de anos? Ou novamente veio a varinha de condão e fez assim: eu quero um crístico. Revista Espírita de 1869. Vai lá e vê o que é um crístico. Infalível. Eu fui na varinha de condão. Espíritas amai-vos, instruí-vos, e depois: o espírita verdadeiro é aquele que se esforça. Passou por tudo, e por isso que eles conhecem, por isso que Jesus conhece tão bem a gente, essa espiritualidade superior. Não tem segredo. Emmanuel fala até outra coisa: a diferença entre o anjo e o Marcelo é que o anjo executa as leis de Deus, o Marcelo ainda não. Ainda, hein? Ainda. Me espere daqui a uns bilhões de anos. E Emmanuel continua: já pensastes no cristianismo sem ele, sem José? Ele poderia por livre-arbítrio chegar, né? Como outros grandes por livre-arbítrio ligaram. Ele poderia chegar e falar: eu não quero mais nada não, esse filho não é meu, é da Maria, vai lá e resolve com a Maria. Poderia? Livre-arbítrio. Poderia, gente. Vamos acordar. Não vim quebrar nenhuma lei. Não se enganem. Não se enganem, existiu o livre-arbítrio sim. Era uma prova, era uma expiação para aquela família, José e Maria. Quando se fala excessivamente em falências das criaturas, recordemos que houve tempo em que Maria e o Cristo foram confiados pelas forças divinas a um homem, Maria e José. E quem era esse homem? José, com a missão da paternidade. Missão. Vai no dicionário ver o que é missão. Prova, expiação, depois vai a missão. Entretanto, embora honrado pela solicitação de um anjo, Gabriel, nunca se vangloriou da dádiva tão alta. Poderia ter espalhado, né? Olha pessoal, o negócio é o seguinte: estou sonhando aí com o tal de Gabriel que está falando o seguinte, né? Não falou nada, porque ele sabia o tesouro que ele carregava. A luz do mundo, a luz, por Emmanuel novamente, conhecimento, né? Quando a gente lê o Evangelho, a luz iluminou o ambiente, o conhecimento evangélico. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com as 10 virgens, a parábola das 10 virgens, né? 5 tinham fé, as outras 5 não tanto. Então cuidado com a nossa luz, com a nossa lâmpada, hein? E o óleo é exatamente o conhecimento. Não obstante, contemplas a sedução que Jesus exercia sobre os doutores, mas Jesus nunca abandonou a carpintaria. Coloca Emmanuel aqui para a gente, porque ele queria ficar o quê? Com José, e não com os sacerdotes, os fariseus da época, os sacerdotes, né? Aquela parábola maravilhosa do homem caído na estrada. E aí, Emmanuel, para finalizar: o mundo não tem outras notícias de suas atividades, senão aquelas de atender às ordenações humanas, cumprindo um edito de César e as que nolo mostram no templo e no lar, entre a adoração e o trabalho. Leia o capítulo 2 do Boa Nova, você vai ver que Jesus enchia o lar de alegria e felicidade.
Nossos filhos não enchem o nosso lar de alegria e felicidade? Pensa, a gente às vezes fala, nossa, que criança maravilhosa, né? Jesus, enchendo aquele lar de felicidade, de alegria. E ele finaliza: sem qualquer situação de evidência, deu a Jesus tudo quanto podia dar, todo o conhecimento que ele tinha, toda a moralidade, todo o entendimento de outras reencarnações. Sem qualquer situação de evidência, deu a Jesus tudo quanto podia dar. A ele deve o cristianismo, a porta da primeira hora. Mas José passou o mundo dentro do divino silêncio de Deus. Esse é o José que eu queria trazer hoje para vocês. Esse é o José que, se eu estiver vivendo alguma missão e tiver fé, eu posso, ao dormir hoje, fazer uma prece a Ele. Você quer pessoa melhor que possa te exemplificar o que você deve fazer caso a sua família não esteja conforme as leis de Deus? Vamos pedir a José, com muito amor, muito carinho, que abençoe todos os pais de todo o universo, do planeta Terra, do Brasil, de Rio das Ostras, que eles sejam iluminados pelo entendimento que é uma missão, a paternidade. Meus irmãos, muito obrigado pela paciência, tá? Beijo no coração de vocês. Ó, pais, parabéns. Agora é muitas vezes a gente vê a canequinha, a camiseta, minha mãe, às vezes, né, a gente dá coisas assim, a gente está sempre com aquela canequinha, mas isso vai mudar. Beijo.